O que o divórcio de Johnny Depp e Amber Heard tem a ver com borderline? E quais são os 3 aprendizados que a gente ganha com esse evento? Amber Heard foi diagnosticada com borderline durante o processo judicial do seu divórcio. Ela foi diagnosticada por especialistas durante o julgamento. Mas antes de falar de Amber Heard, vamos falar de Johnny Depp. Quem é Johnny Depp? Johnny Depp é o Jack Sparrow. Como assim Johnny Depp é o Jack Sparrow? A ciência comprova que a gente não consegue diferenciar o real do imaginário. E quem é Jack Sparrow? Jack Sparrow é um cara extremamente sedutor, é um cara que tá de qualquer jeito e mesmo assim encantando as mulheres. É um cara que brinca na cara do perigo, que ele tá fazendo piada à beira-morte. É um cara que se dá muito bem com os seus inimigos. Então a pergunta que não quer calar: quem não quer ser Jack Sparrow ou não ser amiga de Jack Sparrow? Com isso, Jack Sparrow foi muito confundido com Johnny Depp. E Johnny Depp ganhou um grande apoio mundial em cima desse divórcio. Agora sim a gente pode voltar a falar de Amber. Amber teve atitudes extremamente extremistas, borderline, atitudes bem tristes, na verdade. Vamos falar do que acontece naturalmente com uma pessoa quando ela está ela tem que responder a um evento. Então, é o seguinte, tem 3 fases. A primeira fase é a fase da observação. Você observa um evento a partir dos seus valores, a partir da sua essência. A segunda fase é a validação do que você está observando. Então, você valida aquilo que você está observando. E a terceira fase é você tomar uma atitude em cima do que você validou. O que acontece com o borderline? Ele não sabe fazer a validação. Ele não tem identidade. Então, ele precisa que o outro valide para ele tomar uma atitude, porque isso ele não tem recurso emocional para fazer isso. Então, assim, ele tem essência, ele tem valores que ele até desconhece, ele tem a observação, mas dali ele não consegue fazer nada. Então, o que Amber aconteceu no casamento de Amber com Johnny Depp? Eles se casaram e Amber começou a acessar o lado do Johnny Depp que ninguém conhecia. Um dos motivos que ela fala isso durante o julgamento é o caso da bebida dele. Ela reclama que ela não gosta da questão do excesso de bebida dele, né, o excesso de consumo de bebida alcoólica, e aí ela, se você parar para pensar, ela está observando esse evento. Só que ela, a partir dali, ela não tem recursos de validar se aquilo é bom ou não para ela, se ela acha interessante esse comportamento, se ela dali para frente, qual a atitude que ela vai tomar em cima daquele cenário. Ela busca o mundo inteiro para validar. Então ela fica pegando provas, filmando ele em situações desconfortáveis, mas para quê? Para botar para o público, para convencer que ele não é a boa pessoa para ela. Mas ela já estava vendo isso. Só que isso, na opinião dela, na visão dela, aquele comportamento não agradava a ela. Então, ela luta contra tudo e contra todos, só que ela perde muito fácil em cima do cenário do que o Johnny Depp tem como público, como o público dele que é fã do Jack Sparrow. Então, ela pecou ali muito feio, assim, de chegar e tentar validar, fazer com que as pessoas tomassem a atitude por ela. Então, quais são os 3 aprendizados que a gente tem sobre isso? Quando a gente identificar que está filmando alguém, tirando print, mandando para uma rede social, botando para os amigos para ter um apoio daquele evento que você está observando, isso já é um movimento de tentar pegar validação das outras pessoas. Que isso não é legal. Você precisa ter essa validação. Você precisa olhar e ver isso e para assim tomar uma decisão. Então, o segundo passo que eu dou é exatamente em cima desse. Conversa consigo mesmo. É esquisito? Mas mais esquisito, muito mais esquisito, foram as atitudes que ela teve a partir dessa movimentação de tentar a validação do outro. Então, assim, por que ela é chegar a ter um diálogo interno, de chegar e conversar? Olha só, vamos conversar. Que tal a gente conversar com a gente mesmo? Chegar e falar assim, o que você acha disso? Você acha interessante uma pessoa... Vou falar o caso dela, tá? Você acha interessante essa pessoa beber isso tudo? Você acha interessante ela estar sendo esse comportamento? Você acha isso certo? E você vai ter respostas suas mesmas, entendeu? Não acho interessante. Não, acho que se fosse eu faria de outra forma. Você quer isso para você? Você quer isso para sua vida? E aí, nesse diálogo interno, vão vir soluções para você mesmo, tá? E a terceira é que ela também não confia num Deus todo maior, numa situação que nada está fora do controle. Ela quer controlar tudo, ela quer controlar o Johnny Depp, ela queria controlar todos os movimentos dele, ela queria que todo mundo entendesse que ele é a tal pessoa. E ela não confiou na vida, não confiou em Deus, que as coisas também tomam o seu próprio rumo. Em vez de ficar querendo provar, ele um dia se ele cometeu algo sério, como ela
acusou, isso vem à tona, ela precisa confiar um pouco. E aí, no conselho que eu dou, se vocês têm dificuldade nesse tipo de confiança, pelo menos se apegar a uma regra que é universal. É a regra do plantou, colheu, né? Então, se a pessoa plantou mal, ela vai colher mal. Se ela plantou bem, ela vai colher bem. Então, confia também um pouco nisso, sabe? Então, assim, esses foram os 3 passos que eu dou como dica para não cair numa sequência de atitudes extremistas que Amber acabou tomando, infelizmente, por ainda não ter essa identidade estabelecida.